Hoje vamos falar tudo sobre vinho. Vocês sabem que eu sou apaixonada por vinho e hoje a nossa convidada é a Débora. Muito bem-vinda ao programa Talentos, Débora. Oi, Adriana, prazer, muito legal estar aqui. Eu sou Débora Brejinski, sou sommelier aí há mais de 20 anos e sou moldável do vinho, né? Eu sempre falo que eu nasci sommelier, nasci aqui em Curitiba, mas fui com 17 anos, fui para São Paulo, enfim, trabalhei em vários restaurantes, em grandes restaurantes. Mas a minha paixão pelo vinho, ela é muito maior, assim, sabe? Na verdade, eu gosto do vinho líquido, né? Eu sempre falo que uma taça de vinho, ela faz 4 fases. A pessoa tem 4 taças, mais ou menos nessa quantidade aqui da sua, que é 187 ml, seria um dedinho a mais aqui, se fosse a taça mais ou menos, né? E aí eu falo que a pessoa, ela passa por 4 fases. Ela sai do estado de sanidade dela, da primeira para a segunda taça. Ela vai pra magia, né? Onde tudo fica legal, o restaurante é legal, o lugar é legal, o dia tá legal, as pessoas são legais, né? Daí da segunda pra terceira taça ela vai pro estado de loucura, que é vamos sair daqui, vamos pra onde? Vamos fazer uma festa, vamos organizar um jantar, vamos fazer uma viagem ou qualquer coisa assim, né? E aí da terceira pra quarta fase ela vai pro sono reparador, porque o vinho sem adição de açúcar, por mais que esse vinho, por exemplo, que a gente está tomando, ele seja um vinho rosé seco, a gente sente um pouco da doçura da uva. Isso que faz com que eu sempre fale que as pessoas, elas precisam, cada uma precisa encontrar a sua uva, o seu tipo de vinho, entende? Não é porque, sei lá, o teu melhor amigo toma Cabernet Sauvignon que você vai amar Cabernet Sauvignon. Isso não tem no vinho, né? O que eu gosto sempre de falar no vinho é que o vinho é aquele que você gosta, sabe? Aquele que te faz bem. Porque em cima do teu gosto eu consigo um leque de possibilidades para que você goste de vários outros. Mas eu primeiro preciso entender o que você gosta. Entende? Quando você falou para mim, por exemplo, Débora, eu não gosto daqueles vinhos que são muito amargos, que são muito encorpados e tal, eu consigo entender que esse amargo que você fala é o que a gente chama de acidez. Então isso não é um negócio que você goste muito. Mas se eu te der, sei lá, um vinho de uva primitivo, por exemplo, é um vinho que a gente colhe a uva mais tardiamente. Então, como vou dar um exemplo para você, ao invés de a gente colher a uva em agosto, a gente colhe em novembro. Então, quando a gente vai colher a uva no pé, ela já virou quase uva passas. Então, o que acontece? O líquido que tinha naquela uva lá em agosto não é a mesma quantidade de líquido que tem em novembro. Então, ela já está bem sequinha, certo? E aí ali só tem carninha e açúcar. Então, quando eu vou pisar essa uva para fazer o vinho, ele vai fazer um vinho, lógico, com uma graduação alcoólica talvez um pouquinho mais alta, porque a quantidade de açúcar é mais alta. E a primeira fermentação do vinho é quando o vinho, que a gente chama de fermentação alcoólica, é quando o açúcar da uva se transforma em álcool. Então você pisa, deixa ele paradinho lá, daqui uns dias você vai lá, o açúcar daquela uva já se transformou em álcool. Lógico que tá sujo, tem casca, não foi prensado e tal. Mas se você provar ali, colocar teu copo lá naquele tanque e provar, já tá bem alcoólico. Só que daí você tem um vinho que, como ele não tem muito líquido, então ele faz aquele vinho bem encorpado, só que super aveludado, bem macio, bem redondo e com uma doçura de ponta de língua bem presente. Então você só sente o açúcar, você sente a ameixa preta, a uva passa de começo de boca. Isso demanda um tempo pra gente achar, você tá entendendo? Não é assim, eu tomei um Malbec uma vez, odiei e nunca mais quero tomar vinho tinto. Porque daí você vai perder. Você também escolheu 3 vinhos, né? Que vai explicar um pouquinho deles pra gente. Eu escolhi o Cavegás, né? O espumante Cavegás. A Cavegás, na verdade, ela é considerada o melhor espumante do Brasil, né? O Brasil, ele é super conhecido mundialmente pelos espumantes e o melhor produtor de espumantes do Brasil, assim, pontuado aqui no Brasil, mas mais importante que isso, pontuado lá em Champagne, na França, foi o Cavegás. A Cavegás, ela é produzida pelo Mário Gás. O Mário Gás é um senhor que é produtor no Chile, da Casa Silva, é o produtor da Casa Silva. E um dia ele veio para o Brasil, foi passear lá no Rio Grande do Sul, conheceu os vinhedos, se apaixonou por um terreno, comprou e começou a produzir o Cavegás, que é o melhor espumante nacional. Temos muitos outros, o Brasil é um ótimo produtor de espumante, né? Mas esse aqui em específico é um dos grandes pontuados aí brasileiros e é um produtor sensacional. O Mário Gás é uma pessoa fantástica. Eu tive a oportunidade de estar com ele tanto aqui no Brasil quanto lá no Chile e ele é fantástico. Aí eu trouxe um branco aqui,
Esse vinho aqui é um Yarden, chama, ele é um Chardonnay. Para vocês terem uma ideia, né? Uma coisa que a Adriana me perguntou antes da gente começar é que se a uva muda de país, ela muda de sabor. Esse é um vinho que é produzido lá na Galileia, né? Lá no Oriente Médio, total, assim. Então é um Chardonnay. A Chardonnay é a uva mais plantada no planeta, é uma uva branca e é a uva mais plantada no planeta. Mas esse aqui é da Galileia. E aí ele é igual o vinho chileno, igual o vinho brasileiro, ou igual o vinho argentino, o Chardonnay? Não. Porque as características da uva, elas estão ali. Você coloca o vinho no nariz ali, você sente lá o cheirinho da Chardonnay, o aroma da Chardonnay. O que modifica é várias coisas. A estrutura do vinho muda, a acidez muda, a quantidade de doce muda. Porque o vinho ele tem muito das características do solo, do clima. Então, assim, o clima dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, que é totalmente diferente do clima da França, que é totalmente diferente, por exemplo, do clima lá do deserto do Atacama. Quando eu morei no Chile, eu fiz vinho no deserto do Atacama, a 53 graus de temperatura e -9 de noite. Você acha que esse vinho vai ser igual ao vinho que é produzido aqui no Brasil, que a temperatura chega a 28, 30 graus ali? Não vai. Não vai. Então, assim, as características da uva continuam, mas o tipo de vinho, as características, as mais importantes, estão no solo. Então, aí eu trouxe um Chardonnay que seria um vinho da Galileia, que é um vinho raro, difícil de encontrar, não é todas as bodegas, as adegas, os supermercados, as lojas que vendem vinho que tem. Mas é um vinho que eu sempre falo que as pessoas não têm que ter medo de provar, porque é um vinho totalmente diferente do que tudo aquilo que a gente está acostumado a tomar. Mas aqui onde a gente está gravando, você encontra, né? Aqui você encontra. Aqui na família Scopel você encontra Yarden. Eles são demais. Aqui eles têm muitos vinhos. E aí eu trouxe um vinho nacional aqui também, um outro brasileiro. Esse aqui é o Dom Guerino. Ele é um vinho que ele é, aqui diz Terroir Selection, que é um pedaço de solo selecionado onde eles produzem esse vinho. Então ele é um vinho assim, padrão qualidade super elevado. E o legal desse vinho que eu trouxe, por isso que eu trouxe o Malbec, né? A uva Malbec é a uva mais produzida na Argentina, é a uva mais emblemática, não mais produzida, mas é a uva mais emblemática da Argentina. É a uva que quando a gente pensa na Argentina, no vinho argentino, a gente pensa na Malbec, né? E esse é o Malbec produzido aqui no Brasil. Eles têm as mesmas características da uva Malbec? Sim, só que o tipo de solo e o clima são totalmente diferentes. Então a gente tem vinhos totalmente diferentes. Esse é um vinho super custo-prazer também que eu falo, né? É um vinho que tem um preço muito bacana e é um vinho super bom na boca, um vinho que tem estrutura e tal. Talvez não seja o seu vinho, mas é um grande vinho. E a gente está tomando um rosé aqui, que chama Le Petit Cochonnet, é um vinho francês de uva Grenache. A uva Grenache é uma das uvas também muito conhecidas na França. Ela faz vários assemblagens de vários vinhos, várias mesclas de vários vinhos, né? Uma uva super legal. É um rosé bem gostoso de tomar, um vinho bem bacana. É, bem gostoso. Esse eu aprovei. Você aprovou? Esse sim. Que bom. E Débora, você também, né, dá cursos aí no Centro Europeu, né? Então, na verdade, eu dou várias aulas, né, em várias escolas. Eu dou no Centro Europeu, eu dou no Chef Gourmet, eu faço eventos, né? Eu trabalho aí com vinho. Eu sempre falo que eu sou muito moldável do vinho. Então, assim, eu já fiz vinho na rua, vinho na trilha, né? Lá no Festival de Jazz da Ilha do Mel. Já fiz vinho no navio. Já fiz vinho no céu, que eu já fiz nos terraços. Lá em São Paulo a gente fazia muito naqueles espaços, naqueles rooftops. Então, já fiz vinho no céu, tomo vinho lá em cima no terraço. E assim, é meio que é isso, eu sou sommelier ali uma vida inteira. Você estava explicando também esses dias no seu Instagram sobre a quantidade, né, que as pessoas geralmente colocam nas suas taças. Então, por quê? Lembra? É que na verdade, assim, muitas vezes as pessoas, quando você está tomando um vinho tinto, por exemplo, você pode colocar aqui mais, por exemplo, essa altura aqui de vinho na tua taça, né? Um pouquinho mais até e tal. Por quê? E também no vinho tinto, uma coisa que eu acho super bacana de falar, o vinho tinto não necessariamente você tem que todo mundo me pergunta, essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Como é que você segura a taça, Débora, né? Nos brancos e rosés e nos espumantes, como eles são gelados, se a gente segura muito aqui na base da taça, né, do bojo, ele vai esquentar mais rápido, né? E o vinho branco e o espumante, eles
têm que ser tomados numa temperatura baixa. Quando eu falo baixa, eu falo de 7 a 11 graus. Explico por quê. Porque quando a temperatura do vinho branco tá baixa, que faz esse anelzinho aqui que você consegue ver, tá vendo? Essa voltinha aqui, é que ele tá na temperatura correta. Então você vai sentir o quê? Você vai sentir a doçura da fruta, você vai sentir a fruta e você vai ter uma explosão aromática muito maior. Se você deixa o vinho branco, o vinho rosé ou o espumante na temperatura do tinto, por exemplo, você fecha os aromas. Então aquele nariz bom, aquele cheiro bom, floralzão, com notas de caramelo, com notas de não sei o que, você não vai sentir. Porque se ele estiver na temperatura de 18 a 24 graus. E é o oposto no vinho tinto. Se você toma um vinho tinto com a temperatura muito baixa, se você deixa o seu vinho tinto lá na geladeira e vai tomar ele na temperatura super baixa, a explosão aromática não aparece no vinho tinto. Então o vinho tinto ele não pode ter isso aqui, ó. Ele não pode ter esse vapor. Você tem que servir o vinho tinto, ele tem que estar da cor do copo, ele tem que ficar da cor do copo. Por isso que aqui é super bom, porque você às vezes não precisa, sabe? Você tem uma adega na sua casa, vamos dizer, aquelas adeguinhas climatizadas. Ele tá lá, a tua adeguinha tá 16 graus. Você tira da adega o vinho, abre o vinho, coloca no copo, ele vai chegar na temperatura. E aí você tem toda a explosão aromática, tanto de nariz quanto de boca. E aí as quantidades é isso, né? Se você tá na tua casa e tal, o legal, já que você tá tomando e tá calor e tá tomando branco e rosé, é legal que você sirva um pouquinho até menos que isso. Vou tomar pra não, né, pra mostrar bem pra vocês. Você sirva esse tanto, tá vendo? Sim. Aí você serve, daqui a pouco você vai lá e abastece a taça. Aí você vai e abastece a taça. Isso é legal tanto na sua casa, quanto quando você vai no restaurante. Porque muitas vezes você vai no restaurante, daí o garçom tá na correria lá, e ele, para não ter que ficar enchendo o teu copo toda hora, ele vai lá de uma vez e enche. Aí você toma metade da garrafa gelada e metade da garrafa quente. Entendeu? E isso não é legal. Então é legal que ele sirva um tanto assim, ó, menos do copo. E aí toda hora ele passa ali, quando ele estiver passando, ele sirva um pouquinho, né? Agora, quando você vai, por exemplo, tomar uma taça de vinho, você chega no restaurante, você fala, hoje eu não vou beber uma garrafa, hoje eu tô sozinha aqui, vim pra Brasília trabalhar, eu tô sozinha, eu não vou beber uma garrafa. Aí quando a pessoa vai te servir uma taça, ela tem que servir esse tanto aqui, ó. Tá vendo a diferença da minha pra tua? Esse é o tanto de uma taça, que tem 187 ml. Que seria o valor que você está pagando por uma taça de vinho. Aqui é para quando você está degustando com seus amigos. Então daí cada horinha vem aqui um pouquinho. E quando eu falo de um pouquinho, é um pouquinho mesmo. Colocou um pouquinho ali, só para manter ele gelado. Continua colocando ele no balde de gelo para ele manter ele gelado, para vocês irem tomando, degustando, né? O legal dos vinhos são as harmonizações. Por exemplo, as pessoas, elas sempre quando pensam em vinho rosé, isso é um pré-conceito, eu falo que é um pré-conceito, pré-determinado pela sociedade, a pessoa pensa que o vinho rosé ele é docinho e de mulher, né? E na verdade o vinho rosé ele é seco, só que você encontra eles com frutas diferenciadas, com mais doçura. O vinho rosé é um vinho que é o vinho que mais harmoniza com a maior quantidade de pratos, porque, por exemplo, se você pega esse vinho rosé aqui, ele é super clarinho. Mas quando você vai lá no supermercado, você pega, por exemplo, vinhos rosés super, super, tipo cor de groselha, assim, né? O que é o vinho rosé? O vinho rosé nada mais é do que... Aqui, por exemplo, depois que eu faço o vinho, lá que eu te expliquei da fermentação alcoólica, que o açúcar da uva se transforma em álcool, eu vou prensar esse vinho. Quando eu vou prensar esse vinho, eu vou apertar a casca para tirar o líquido, porque eu só quero o líquido para fazer o vinho, certo? Quanto mais eu prenso a casca, mais você tem aquela pegada de boca nas laterais. Você não toma vinho tinto que às vezes fica com a tua boca toda presa, certo? Sim. Aquilo ali é a quantidade de casca, certo? E aquele amargor que você sente que você não gosta também é a quantidade de casca, é a prensa da casca que dá essa acidez, ok? O que acontece? Aqui, por exemplo, quanto mais eu prenso a casca, mais cor esse vinho vai ter. Então o produtor, ele deixa esse vinho aqui às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias na prensa, para tirar bastante cor, para ter um vinho bem tinto, bem violaço, certo? Enquanto que aqui ele deixa 30 minutos. Eles dois são feitos de uvas tintas. Só que aqui ele ficou 3 dias prensando para fazer a cor ficar bem tinto, e aqui ele deixou 40 minutos. Se você pega um rosé com cor de groselha, por exemplo, aquele bem rosáceo, ele ficou quase 1 dia prensando. Então o produtor ele vai moldando o que ele quer.
E isso é muito dele. Então, assim, ele quer um vinho que seja fresco, frutado, aromático, pra você tomar nas Maldivas deitado numa espreguiçadeira. Ele vai fazer um vinho fresco. Rosé fresquinho. Agora ele quer um vinho rosé para você harmonizar com a sua picanha lá no final de semana, no seu churrasco, com uma boa salada. Ele super harmoniza com a picanha, um rosé mais rosáceo. Por quê? Porque ele tem frescura, tem acidez, que quebra a gordura da picanha, é um vinho que não te deixa tão cansado, não é um vinho tão encorpado, não é um vinho tão pesado, e você vai conseguir comer melhor e beber melhor. E ainda depois sair ainda e dar uma voltinha no parque. O que diferente seria se você tomasse um vinho super encorpado, com um bom churrasco, e depois você quer tirar aquele cochilinho. Você entende? Verdade. Mas é meio que por aí, assim. Na verdade, eu sempre brinco que o vinho, as pessoas são apaixonadas pelo lúdico, né? Pelas coisas lúdicas, pela magia, pela coisa da vamos dançar, vamos ser felizes, vai dar tudo certo, né? E o que eu gosto muito no vinho é a parte lógica. Eu gosto muito do solo, da quantidade de sol, essas coisas que te levam a sentir essas coisas que você sente quando você toma vinho. Então eu consigo gostar antes de você ficar feliz. Débora, eu quero agradecer a sua presença, essa explicação, e eu tenho certeza que o pessoal de casa ainda quer saber muito mais. Como que eles fazem para te encontrar? Bom, eu tenho um canal no Instagram e no Facebook, né? Um arroba ali, que é arroba @DéboraBreginski. Eu falo de vinho, gravo vários vídeos e todos os dias tem informação chegando sobre vinhos novos, né? Eu tenho um canalzinho também no YouTube que também tá como Débora Breginski, que eu faço vários eventos aqui em Curitiba e fora de Curitiba. Por exemplo, no domingo eu tô indo para São Paulo para fazer uma feira, enfim, é só me chamar ou inbox no Instagram, eu sempre respondo todas as perguntas, vocês podem fazer, eu tô aqui no mercado e não sei que vinho comprar, podem escrever que eu respondo todo mundo sempre, tento responder a maior parte das pessoas, em horários às vezes meio, mas eu respondo, então arroba Débora Breginski, segue lá que vocês vão às vezes quer dar um presente, fica naquela dúvida, mas qual vinho, exatamente. Né? Tem muita gente que faz isso, tem gente, por exemplo, que vai viajar para outro país, chega lá nos Estados Unidos, tem aqueles corredores de vinho, ela tira uma foto da prateleira e me manda e fala, qual eu levo? Aí eu faço um círculozinho assim, fala, traz esse e esse. A gente ainda tem muitas dúvidas sobre vinhos, né? Então, e na verdade isso é uma coisa que melhorou entre aspas, né? Na verdade o vinho popularizou muito, assim, o vinho já estava bem popular, mas com a história da pandemia, né, com o problema da pandemia, as pessoas começaram a beber muito mais, certo? E muito mais vinho em casa, porque na verdade no começo da pandemia o pessoal tomava mais cerveja, daí ele foi desistindo da cerveja, foi passando pro vinho, foi ficando mais tranquilo, mais feliz, e aí foi uma onda de beber vinho. Então assim, hoje eu respondo perguntas desde as mais básicas, do tipo, eu não sei como é produzido um vinho, você pode me explicar? Esses dias um seguidor meu escreveu e falou, mas vinho é feito de maçã? Porque o único vinho que ele tomava é a cidra Cerezer, sabe, que tem lá no final do ano. Daí eu falei, não, vinho não é feito de maçã, vinho é feito de uva, daí expliquei o processo. Então, desde essas perguntas mais básicas, eu paro mesmo, gravo um áudio e mando a explicação, até coisas assim do tipo, olha, eu tenho um vinho aqui que eu herdei da minha avó, ele fala, manda uma foto, eu vou ver lá, sei lá, um Chateau Petrus 1949. O vinho vale mais de $30 mil. Eu falo, meu Deus do céu, não mexa nessa garrafa. Então, daí explico todo o processo também. Então, assim, a pergunta que vocês quiserem, a gente está aí para responder. Débora, obrigada mais uma vez pela sua presença e vamos terminar aí brindando, né? Brindando, um super brinde.